Olá pessoal, novamente com vocês, eu me chamo Tarcísio Figueiredo e estamos aqui, eu e um grupo de pessoas maravilhosas na ABEFA, Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, em Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. A gente está muito feliz, eu estou na companhia do seu Wagner, da Claudinha, da Ieda, da Rosane e do seu João. E o tema hoje é possessão, é a pergunta 473 a 480, é isso aí mesmo, Claudinha? 480. Possessão espiritual. Meu Deus, que tema esquisito esse, hein, galera? Porque é um tema polêmico, né? Afinal de contas, o que seria a possessão espiritual? O que você acha, o seu Wagner? O que seria possuir um corpo, um espírito? Se é que isso existe, não existe? Só me diz, o que você acha disso? Bom, o termo possessão implica em tomar posse de alguma coisa. Então, se estamos falando de vida, de espírito, seria um espírito tomar posse de um outro corpo que, a princípio, pertence a um outro espírito. Seria mais ou menos isso, seria a possessão. É isso aí, seria a possessão. Também acredito que seja isso. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que dá para a pessoa, dá para um espírito tomar o corpo do outro? Ou ele diz que não dá para tomar no Livro dos Espíritos? Segundo o Livro dos Espíritos, ele diz que não dá para tomar. Ele fica no controle, mas a pessoa encarnada, ela tem condições de sair dessa situação. Isso aí, eu noto que é mais ou menos isso mesmo, né? A questão assim, ele vai muito por essa questão permissão, né? Segunda permissão. Vai muito por essa coisa da obsessão, não é isso? Isso. O encarnado sofre influência, o espírito que está no controle, o possessor, ele assume o controle, mas há condições de reverter essa situação, segundo o Livro dos Espíritos. Ah, entendi. O que é obsessão espiritual, Ieda? Obsessão? A obsessão é a atuação, né, de um espírito, né, na vontade de um ser encarnado. Ele pode atuar de várias maneiras, não é? E o ser encarnado, ele fica assim com a vontade diminuída, assim, quando ele está obsediado, é isso? Com certeza, diminui sim a vontade dele, ele fica um pouco sujeito às informações do próprio espírito, né? Agora, é uma... Não, isso aí mesmo, quer dizer que existe sim, realmente isso é possível, sim. Tá certo. Você acha que um espírito pode influenciar o encarnado, Rosane? Sim. Aqui, eu estou lendo uma passagem que se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um ou outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obedezada, a ponto da vontade esteja, de alguma sorte, paralisada. Perfeito, de alguma sorte a vontade está paralisada. Mas ele chama isso de subjugação no Livro dos Espíritos, né? Que é uma espécie de obsessão. O que é subjugação, seu João? O próprio nome já está dizendo, subjugar alguém a uma ação que momentaneamente pode ser repelida, mas por fraqueza desse que é subjugado, ele permite, né, se deixa levar, né, pelaquela ideia que ele foi subjugado. Você já viu algum caso assim, de uma pessoa que está com uma vontade bem diminuída e totalmente influenciada por entidades e precisa de ajuda, de socorro? Já socorreu alguém assim, seu João? Eu já vi vários casos, né? Isso é uma situação muito, muito comum, né, de acontecer. Mas o que é fundamental é a gente entender que toda pessoa que passa por esse processo, né, primeiro, isso não é um mal, é um bem. E todas as vezes que acontecem esses casos de obsessão, de subjugação, de possessão, tem uma finalidade pedagógica. E a pessoa que passa por esse processo, ela tem capacidade de sair, se ela quiser. Ah, entendi.
No livro dos Espíritos, Kardec fala de possessão, mas assim, meio tímido, né? Meio tímido para falar disso. O livro dos Espíritos foi escrito em 1857 e as perguntas são essas, né? 473 a 480. O livro do Médium, ele esclarece mais, assim, sobre obsessão espiritual, seu João? Ele fala de fascinação, inclusive. Como é que é isso? No livro dos Médiuns, né, o Kardec aborda a questão da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, né? Ele não entra no mérito aí da possessão, até porque não que ele desqualifique a possessão, mas ali teve ao meu ver, uma necessidade de esclarecer essas duas palavras, subjugação e possessão, até porque a possessão é uma ideia que vem da igreja, né, dos endemoniados, dos possessos, mas o Kardec ele vai discutir isso depois de uma forma mais clara. Perfeito, perfeito. A gente nota, quem gosta de estudar o Espiritismo, a gente nota que na Gênese ele fala de possessão, né? E eu acho importante ressaltar que o estudo de Kardec tem que ser sistematizado, não pode ser ler um livro só. Ele tem o Pentateuco e ainda tem a Revista Espírita, né? Então aqui, só para a gente clarear a mente, tem uma parte que ele fala no item 47 lá da Gênese, no capítulo que fala de obsessões e possessões. Tem uma parte que ele diz assim, a possessão se dá pela posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio corpo fora, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como uma mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de desencarnado. No caso da possessão, é mesmo esse último, o próprio espírito, né, que domina e obra, fala e obra. E às vezes as pessoas até reconhecem em vida que aquele espírito que está falando pelo corpo de outra pessoa tem o mesmo gesto, tem a mesma maneira de falar, o mesmo timbre de voz. Interessante como Kardec já na Gênese, ele faz essa evolução. Sobre isso, seu Wagner, você acha que no caso da possessão, o livre-arbítrio e a vontade ficam bem diminuídas ou quase nula no caso da possessão? Ela diminui, embora não seja totalmente excluída, mas ela fica um pouco amortecida. E a possessão, ela será que o cara gosta? Não sei, ela começa pelo fascínio, né? O cara vai penetrando devagarzinho, como se fosse um processo que vai lentamente, vai se apropriando do corpo do outro. Começa com a fascinação, o encarnado fica gostando daquela situação, daqui a pouco ele está subjugado, possuído. Porque ele passa a gostar até, passa a participar. Não sei. Sim. Nesse caso, é um caso de subjugação que vai aumentando, né? Mas a possessão pode ser tanto por um espírito ruim, como pode ser por um espírito bom, é isso, seu João? Com certeza. Isso é uma regra da vida, né? Se eu posso menos, eu posso mais, né? E é por isso que Kardec vai discutir essa situação lá na Revista dos Espíritos, na Revista Espírita, perdão. Exatamente porque a gente pode entender que a possessão é um processo mais, vamos dizer assim, mais amplo da mediunidade. Assim como a questão da transfiguração, que o médium ele modifica até o peso, ele passa a ter o peso do espírito comunicante. Então, veja só, isso está lá no livro dos médiuns, no fenômeno de transfiguração. É fundamental que a gente comece a entender esses fenômenos como algo maior, porque tem um efeito pedagógico,
tem a necessidade de crescimento, de aprendizado daquele que se comunica com aquele que se permite ser instrumento para essa comunicação. Tem um efeito maior. Eu também acredito nisso. Kardec começa a evoluir nesse pensamento em 1863, na Revista Espírita, quando ele estuda os possessos de Morzine e vários outros casos de possessão. E Kardec diz que realmente a vontade e o livre-arbítrio ficam totalmente comprometidos, porque o espírito que possui o corpo do encarnado toma o corpo como se fosse dele, mas o encarnado ele não fica alijado totalmente do processo, não. O corpo ainda continua sendo do encarnado. Só que na possessão, o espírito que possui toma o corpo, fala com a boca do encarnado, ouve, sente, tem timbre de voz, né? É uma outra identidade. A gente viu um casinho de uma menina que foi um caso de YouTube, né? Que uma menina acaba sendo possuída pelo primo dela, né? O que você achou desse caso de possessão, assim, que ela perdeu totalmente a identidade? O que você achou, Ida? Olha, eu achei que foi necessário, talvez, isso, teve alguma razão para isso. Não é o acaso que faz, não é? Às vezes é um comprometimento que eles tiveram, talvez ser inconsciente, né? E que deveria mostrar para alguém alguma coisa, provar alguma coisa. Você acha que tem um efeito positivo lá na frente? Com certeza deve ter. Nada é inútil, né? Tudo tem sua... Porque eu acho que no caso da possessão, não é uma possessão total, né? Eu acho porque é um acoplamento só do perispírito, do médium, do ser encarnado com o desencarnado. Então tem que existir sempre um livre-arbítrio aí nessa história toda. Não, pois é, mas o que a gente tem que entender é aonde está esse livre-arbítrio, já que quando a pessoa possui o corpo da outra, ela fica totalmente inconsciente. Então, onde é que está o livre-arbítrio desse encarnado? Porque isso, pelo estudo que eu mesmo fiz, fica difícil realmente, já que quando há possessão, o encarnado ele fica totalmente inconsciente. Mas você acredita que deve acontecer, seu João, até no plano astral, fora do corpo, algum tipo de acordo para que esse fenômeno existe, com o objetivo de atingir mais pessoas? O que você acha disso? Eu acredito que sim. Existe sempre um poder maior sobre o menor, né? E o objetivo é o crescimento da humanidade. Então, tudo que ocorre tem uma finalidade superior, uma finalidade de crescimento, às vezes de uma família, às vezes de uma pessoa, de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um país e do planeta. Então, tudo tem um fundamento maior. E nesses casos, né, a possessão, né, há um aparente domínio, eu vejo assim, um aparente domínio, mas que isso foi adredemente combinado na espiritualidade, porque há um objetivo de que aquelas pessoas se esclareçam, tá? E nós vimos bastante isso porque nós estudamos sonambulismo, êxtase, dupla vista. Nós estamos estudando esses fenômenos até para a gente entender como essas coisas acontecem. Elas não acontecem por acaso, o acaso não existe. É verdade. E o Kardec fala que a possessão é um tipo de mediunidade. Alguém aí de vocês conhece casos de médiuns que ficam totalmente inconscientes e um médico do plano espiritual ou uma entidade acaba tomando o corpo daquela pessoa e fazendo coisas que o médium nunca seria capaz de fazer? Alguém já conhece? Já viu casos assim, seu João? Conheço o caso do João de Abadiana, né, do Dom Inácio de Loyola, que é o espírito que trabalha com ele, e que ele faz cirurgias que o médium, né, sem o espírito não faria. Teria medo de fazer, porque parece que ele faz incisão, faz cirurgia de cortar, né? E sem nenhuma asepsia. E até hoje, né, ninguém ousou, vamos dizer assim, combater
o trabalho que ele faz, né? E tem, de uma certa forma, mostrado para a gente que isso é possível. Tanto é que nós estamos estudando aqui o que já foi estudado lá no século XIX. É isso aí, provando que a possessão pode ser tanto para o bem como para o mal, e é uma faculdade mediúnica. Olha, eu tenho um caso para contar também do meu tio, falecido. Ele tinha um padre que era pai de santo, né? Então ele levou um amigo dele para fazer uma consulta lá nele, com problemas e tal, numa perna, ele tinha aquela ferida na perna que não cicatriza, né? Estava com problema, então ele levou lá. Aí o pai de santo falou para ele assim: olha, eu vou levar ele, vocês vão comigo lá numa floresta, lá numa mata, e vou fazer um trabalho ali. Agora você não pode dizer para o médium o que eu vou fazer. O Espírito falou, né? Porque senão, se você falar, ele não vai querer fazer mais isso, né? Aí meu tio contou que ele chupou aquela ferida, toda coisa, nem sei. Até me arrepio quando eu me lembro. Assim, chupou e colocava, e cuspia, né? E o cara saiu de lá com a ferida totalmente seca. Quer dizer, ele estava possuído, então, porque ele não estava sabendo nada do que estava fazendo, né? Nem podia saber, senão ele não faria. Foi um bem, quer dizer, foi uma possessão para o bem. O Espírito tomou ele, consciente, para fazer essa caridade de curar o rapaz. Eu acredito que sim. A gente sabe muito pouco de mediunidade. Kardec fez uma classificação, mas eu acredito que nós estamos evoluindo, né? E tanto é que Kardec não fala de possessão, assim, não dá o devido valor a esse fenômeno no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Aí na Gênese, de 7 anos depois do livro dos Médiuns, ele fala que não, possessão é possível sim. Aí estuda os casos de Morzine, né? Outros casos de possessão na Revista Espírita. É um tipo de mediunidade. O fato é que se o cara fica totalmente inconsciente, o espírito faz o que ele quiser, sendo um espírito bom ou ruim. Eu acho que tem uma ética por trás que a gente não entende também, né? Uma combinação. Agora, o que eu achei curioso é o seguinte: por que o espírito tinha que chupar a ferida, né? Tem a ver com ectoplasma, Sejão? Te acudiu alguma ideia nesse sentido? Que o espírito queria usar a saliva para poder, junto com o ectoplasma do médium, provocar lá a cicatrização da ferida? Porque Jesus pegou a saliva, né? Molhou na terra e conseguiu restituir a visão do cego. Essa história de você usar saliva, isso me acode a ideia de Jesus. É ectoplasma, é isso? Com certeza. E a gente está falando aqui da saliva, disso, mas quantas mães, às vezes, soprando um hematoma de um filho, de uma batida que a criança, às vezes, bate com a cabeça ou com a mão e tal, e a mãe vai lá, assopra o machucado do filho e melhora a dor, né? Quer dizer, o sopro também é uma mediunidade de cura, né? A saliva, né? Então, e Jesus faz isso. Então, nós ainda estamos aprendendo a entender que a vida, né, é muito mais do que o que a gente ainda entende como as coisas físicas. Nós ainda estamos muito presos às coisas físicas e tem muito mais para a gente aprender. Eu vejo dessa forma. Eu também acho interessante, quando a Ieda falou desse caso, o médium jamais deixaria, né, se ele soubesse, usar o corpo dele para isso. Só que quando ele desencarna e ele já não tem mais corpo, isso que ele fez para ajudar a pessoa, ele vai achar que está tranquilo, está absolutamente normal. Eu fico remetendo a questão do livre-arbítrio não para a gente quando está encarnado. Eu fico remetendo para uma situação antes até da gente reencarnar, as combinações que a gente faz, kármicas. O que você acha dessa ideia, seu Wagner? Que a gente está combinando lá em cima coisa que a gente não aceitaria aqui embaixo, mas que já está combinado lá em cima. Eu acho viável. Pode não estar traçado o que vai fazer nesse dia ou amanhã, mas você vem com aquelas possibilidades, com aquele planejamento, né? Isso eu acredito. Agora, voltando um pouco a falar em livre-arbítrio, eu acho que o livre-arbítrio ele tem dimensão. Vamos supor o livre-arbítrio entre duas pessoas em confronto,
prevalece o livre-arbítrio do mais forte, seja fisicamente ou moralmente. Né? Como é que você vê? Você acha que existe esse domínio de livres arbítrios? De um livre-arbítrio dominar o livre-arbítrio do outro? Olha, eu acho que quando a pessoa escraviza a outra, entre aspas, predomina a vontade daquela que está escravizando, do mais forte. Só que nesse contexto assim da onde vai parar essa história, isso é muito relativo, né? Eu vou passar essa pergunta aqui, mas dá para desenvolver. O que você acha, Claudinha? O mais forte domina o mais fraco. Então, o livre-arbítrio do mais fraco acabou porque o mais forte domina ele? É isso? Eu acho que não. Eu acho que se isso acontecer é porque tem algum aprendizado para ocorrer aí. Eu acho que sempre tem um aprendizado. Foi permitido por alguém superior que tem mais força do que esse forte que dominou o outro. Ah, entendi. Então o mais forte é usado para um planejamento, né? Por um planejamento de um espírito, sei lá, superior, que falou assim, não, você tem que dominar aquele cara ali pela força. E aí parece que há uma injustiça, né? É isso, Wagner? Não, como a Claudinha falou, que um espírito superior... Peraí, como é que você falou, Claudinha? Repete aí, por favor. Que um espírito superior, que é mais dominante ainda, permitiu que esse forte controle o outro que é mais fraco. Então, se ele permitiu, é porque o livre-arbítrio desse mais fraco foi anulado. Acabou o livre-arbítrio dele, passou do Wagner, dominante. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Você acha que o nosso livre-arbítrio, ele é liberadão para tudo? Não, é limitadão, Se eu quisesse tacar agora uma bomba nuclear na Terra para acabar com a Terra, tu acha que eu teria esse poder? Não, você tem o livre-arbítrio. Se você vai ser permitido ou não, aí tem um livre-arbítrio mais forte do que o teu. Eu acho que é por aí. O que você acha, seu João? Olha, eu acho o seguinte, que forte não é o que agride, mas o que perdoa. Perfeito. Mas essa história do livre-arbítrio é interessante porque isso tem a ver com obsessão. Assim, se a gente entender livre-arbítrio, a gente entende obsessão. O livre-arbítrio, na minha opinião, ele está sendo vigiado por Deus, cara. Chega uma hora que Deus fala assim, olha, vai até aqui o teu livre-arbítrio, porque você quebrou regras. E aí tem a lei de causa e efeito. Eu acho que tem um confronto assim, ó, livre-arbítrio versus causa e efeito. Entendeu? O que você acha, Eda? Por exemplo, eu acho que no nosso momento nós estamos vivendo um momento difícil, né, no país, no Brasil e no mundo inteiro. Então, Deus está permitindo que essas coisas ruins aconteçam, né? Uma coisa e outra, é uma roubalheira, uma coisa e tal. Mas Ele vai permitir até... Então, estão usando o livre-arbítrio livremente, como diz, né? Agora, vai chegar um momento em que Ele vai puxar o cordãozinho. Aí, quando puxar o cordãozinho, aí vai acabar o livre-arbítrio. Diz que a pessoa escolher. É interessante. Aconteceu comigo um caso, há muito tempo atrás, eu era um cara mais inexperiente do que eu sou agora. E eu vi uma pessoa fazer uma determinada coisa e o espírito estava fazendo ele era um consulente desse espírito, né? Estava sendo atendido e eu vi o espírito dizer para ele que ele podia fazer a tal coisa que ele queria, mas não era uma coisa certa. O espírito falou, você pode fazer. Aí quando eu fui falar com o espírito, eu falei, eu poderia fazer isso que ele quer fazer, eu poderia também. Ele falou assim, você já não pode. Ele não tem consciência disso. E ele ainda pode. Mas a gente tem controle. Você já tem consciência. Você não pode. Se você fizer, vai vir rápido o castigo. Quer dizer, eu acho que as coisas têm assim... É como se fosse uma teia, né? Uma organização que para algumas pessoas ainda dá para fazer, para outras já não dá mais. Porque o castigo vem muito rápido, entendeu? Isso aí vem de encontro ao ensinamento de Jesus, que falou que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se você já tinha um conhecimento que não te permitia fazer aquela situação, que o outro não tinha esse conhecimento ainda. Exatamente, também concordo contigo. Quanta gente faz coisa errada, rouba, e parece que se dá bem, né? Mas esse parece é muito relativo. Lá na frente o cara vai sofrer a lei de causa e efeito. Mas tem gente que dá uma roubadinha pequenininha, na hora vem Já viu isso, seu João, acontecer? Já, claro.
Eu acho que a lei de causa e efeito, né? Que eu acho que só existe uma lei, que é essa, e o universo, ele se fundamenta nisso aí. A gente colhe o que planta, não tem outra. É verdade. Eu acho assim, que cada pessoa tem um ser, né, que toma conta, um anjo da guarda. Esse anjo da guarda deve obedecer a um grupo de espíritos, que eles conversam entre si para definir algumas coisas. Algumas coisas são toleradas, na medida em que é interessante ser toleradas, quando a gente erra. Outras não são mais. E no meio disso tudo aí acontece as obsessões, as fascinações, as possessões, que são maneiras que eles têm de usar a gente para eles chegarem aonde eles querem chegar, objetivando o nosso crescimento, né? Alguém tem alguma coisa a falar? Porque a gente já parece que esgotou. Esse tema não dá para esgotar assim, é muita dúvida. Eu acho que dá margem a muitas outras questões. Você vê quanta coisa a gente discutiu, né? Discutiu livre-arbítrio, vontade, possessão, obsessão, fascinação, guia espiritual, né? Eu acho que está tudo meio que misturado, né? Mas a gente só vai ter noção mesmo disso tudo estudando. O livro do Kardec tem que ser estudado, na minha opinião, de maneira sistemática. Não pode ler um livro só, tem que tentar ler os 5 livros, mas um de cada vez, né? Depois, essa leitura não termina, acaba de ler de novo. Revista Espírita e as leituras paralelas, vídeos, palestras, para a gente aprender, porque parece simples, mas quanto mais você estuda, mais sarna você consegue achar para se coçar, né? Tá bom, galera? Então vamos terminar por aqui. Quem quiser falar a última coisa pode falar e se despedir também. E aí, seu Wagner? Vamos nos despedindo então, né? Despedindo. Boa noite a todos, uma boa semana para todos. E meditação. Show, show. E aí, Clauzinha? Uma excelente semana para todos, muita paz. Isso aí, Ieda. Ieda não vai fazer o poema, não? Tá com um poema aí, seu João? Tá com um poema? Ah, entendi. Então você vai ficar por último para ler. Pega o seu poema aí. Despedindo, Rosane. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Show, seu João. Boa noite, saúde e paz para todos. Muito bom. Agora a gente vai escutar a poesia da Ieda. Onde estás, felicidade? Onde estás, felicidade, que busco na vida fora? Porque ainda não te escondes, quero que te encontrar agora. Te procurei pelos caminhos, te levam ao coração. Tropecei então nos espinhos, mas não te encontrei então. Fui aos templos em tua busca, para pedir consolação. Corri em louca procura, tudo inútil, tudo em vão. Parei, pensei, resolvi nunca mais te procurar, pois então que eu compreendi todo o tempo que eu perdi tentando te encontrar. Foi então que percebi, sem qualquer contestação, que a felicidade reside dentro do meu coração. Aê, palmas pra Ieda! Show, show! Gente, valeu, uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde pra vocês. Fiquem com a gente, inscrevam-se no canal, apertem a notificação e tchau!